E se eu te disser que tu tá esperando a mudança do jeito errado, no lugar errado? Às vezes tu tá esperando mais dinheiro, às vezes tu tá esperando um relacionamento melhor, um emprego melhor, uma promoção, esperando que tu tenha mais tempo, ou melhor, tu tá esperando que tu é uma boa pessoa, então Deus vai mandar alguma coisa e aí a partir desse momento tu vai ter a vida que tu quer, que tu vai conseguir buscar uma vida melhor. Já pensou sobre isso? Eu já pensei e eu fiquei esperando. Mas Deus não me mandou nenhum milagre. Na verdade, Ele me mandou consciência. Ele disse, querida, muda a tua vida sozinha, que a tua vida muda também. Começa a buscar mais oportunidades, começa a te desenvolver, começa a buscar coisas que façam sentido para a tua vida. Começa a te libertar daquilo que não faz mais sentido na tua vida. E aí sim tu vai saber o que é uma vida melhor. Vamos conversar? Oiê, eu sou a Simone do nosso canal Mil Coisas de um Adulto e essa é a nossa conversa de hoje. Pega teu cafezinho e vem comigo. Por muito tempo eu também fiquei esperando que as circunstâncias melhorassem, que a vida melhorasse de alguma forma, que eu tivesse mais dinheiro, mais oportunidade, que acontecesse alguma coisa, que alguém visse que eu sou uma pessoa esforçada, que me desse melhores oportunidades. Mas a vida nem sempre ela é justa como a gente gostaria. Na verdade, isso é um ponto de vista a ser analisado, mas enfim. A gente tem que entender que a gente precisa mudar algumas coisas na gente. Ai, Simone, vem tu falar em mudança de novo. Eu vou falar em mudança quantas vezes for necessário, porque foi só quando eu resolvi mudar que as coisas à minha volta começaram a mudar também. Imagina se eu tivesse hoje o mesmo pensamento que eu tinha alguns anos atrás e eu não quisesse evoluir, eu não quisesse mudar, ser uma pessoa melhor. Eu ia estar vivendo as mesmas coisas que eu vivia lá no passado e eu não ia ter adquirido nem conhecimento, nem ter vivido as coisas que eu vivi, ter me aberto para o novo e ter tido coisas melhores. Então, a gente busca mudança, a gente busca ser uma pessoa melhor, porque aí sim a vida seja melhor pra gente. Aí eu entendi que a vida muda quando primeiramente a gente começa a dizer não. Dizer não é difícil, eu sei. Mas sabe que quando tu vai treinando vai ficando mais fácil? Primeira vez que tu diz não pra alguém que tu gosta é difícil, tu chega a sentir um calor, assim, um negócio. Aí depois a segunda vez tu diz não, mas já não dá aquele calorão, mas tu dá uma tremida na base. Aí daqui a pouco tu vai praticando, dizendo não, quando as coisas não fazem sentido pra ti, é claro, quando tu não quer, que tu não pode, que tenha sentido aquilo ali. E aí depois tu vai vendo que aquele não começa a se tornar natural, quando tu não quer as coisas, tu quer se sentir confortável contigo mesmo, tu começa a dizer não, e aquilo começa ficando mais fácil, daqui a pouco tu tá dizendo não pra todo mundo e tu já nem se importa mais. Vamos tentar? Pra ver se a gente chega nesse ponto? A vida também muda quando a gente começa a escolher quem é que anda com a gente. Que a gente para de andar com quem a gente andava antes, a gente troca troca as pessoas do nosso convívio, a gente começa a escolher quem entra no nosso círculo novo. E aí tu vai escolher essas pessoas porque são pessoas que te fazem bem, que estar na companhia delas é uma coisa legal para ti, que tu sempre tem momentos de prazer ali com aquelas pessoas, que aquelas pessoas te agregam de alguma maneira, elas te ensinam alguma coisa, que elas têm os mesmos princípios, os mesmos valores que tu entende que tu só precisa ficar perto, convivendo mesmo com as pessoas que tu tem, que fazem sentido para ti. Claro que no teu trabalho tu não escolhe, por exemplo, quem anda contigo, tu é obrigado a andar com aqueles colegas, mas aí tu começa a entender que tu não precisa agradar a todos e que tu tem que ter educação, respeito por eles, mas que tu não precisa estar vivendo da mesma forma que eles, agradando eles, porque eles não fazem sentido ao teu grupo. A gente também muda a vida da gente quando a gente para de buscar validação na vida dos outros. Eu só vou fazer se a pessoa que eu gosto, que conversa comigo toda vez, ela for lá e me apoiar. Como é que eu vou fazer uma coisa nova se o meu irmão disser que não é legal, se o meu amigo ri de mim, se a minha mãe diz que aquilo não é futuro? Mas se eu ficar buscando aprovação no que eles pensam, no que eles acham, é só se eu quiser viver a vida deles. Porque se eu quero viver a minha vida, as minhas coisas, eu preciso descobrir o que eu quero e parar da necessidade de validação deles. Eu posso respeitar a opinião deles, mas eles têm que respeitar a minha e deixar que eu faça as coisas que eu quero fazer, que eu vejo sentido em fazer, que é aquilo, coisas que me deixam bem, que pode me trazer um progresso financeiro, de trabalho, enfim. Então, umas coisas que eu quero fazer. Se eu ficar procurando a vida inteira a validação no que o outro acha, se eu tô certo ou errado, eu nunca vou fazer nada diferente. Eu vou viver sempre na mesma vidinha. Porque as pessoas, elas estão acostumadas com a versão que elas têm da gente hoje. Se eu mudar, eu evoluir, isso vai afetar na relação que eu tenho com elas. Porque às vezes elas não estão preparadas para evoluir também e conseguir se manter no nosso meio.
Então a forma de amar delas é dizer para ti, não, não faz isso, porque isso pode ser perigoso, isso pode ser ruim, isso pode não dar certo, isso pode ser, enfim, várias coisas. Porque se der certo, se tu evoluir naquilo ali, aquilo ali em algum momento realmente pode afetar a tua relação com essas pessoas. E às vezes as pessoas de fato não estão preparadas para isso. Nem todo mundo quer te ver em uma posição melhor porque elas não sabem lidar com aquilo. A vida também muda quando a gente aceita que a gente não tem o controle. A gente não controla quase nada. A gente só consegue controlar o que a gente faz com as coisas que a gente sente, que a gente vê. Mas eu não posso jamais controlar o outro. Às vezes eu não controlo nem o que eu penso, o que eu faço. Às vezes eu tenho grande dificuldade em fazer isso. Como é que eu vou controlar o comportamento do outro? É impossível. Então, quando eu aceito que eu não controlo, que não está tudo sobre meu alcance, a vida começa a ficar mais leve, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque eu entendo que o outro vai viver a vida dele e eu vou viver a minha. A gente vai se respeitar, a gente vai ter harmonia, mas eu não tenho como fazer com que ele faça as coisas que eu quero. Assim como ele não vai fazer que tu pare tudo e faça o que ele quer o tempo todo, porque tu não vai querer que ele te controle também, não é verdade? Quando eu paro também de esperar que o outro mude. Por que eu não mudo? Um exemplo. Eu quero que meu marido mude, que ele seja uma pessoa mais carinhosa. Mas eu sou? Será que eu sou? Será que sem perceber eu não sou uma pessoa fria, distante, que tô lá com meus pensamentos quieta num canto, que às vezes quando olha pra mim eu tô com cara de braba, e aí ele quer, às vezes, ser mais romântico, chega perto, mas aí te olha com aquela cara amarrada, cara braba num canto, porque tu tá fazendo mil coisas, e aí ele olha e diz, vou nem chegar perto, vai me xingar? Mas será que se tu mudar, tu virar uma esposa melhor, tu for um marido melhor, a tua esposa não vai mudar também porque vai estar vendo aquela mudança, aquela melhora? Vai se sentir mais confiante de chegar perto em alguns momentos e te fazer um carinho sem tomar um xingão depois? Já pensou sobre isso? A vida também melhora quando eu me torno uma profissional melhor, que eu faço minhas funções na empresa, seja no meu trabalho, seja na minha empresa, seja no que eu estou tentando, mas que eu consigo deixar aquilo lá e conseguir ao mesmo tempo cuidar da minha saúde, principalmente mental. Que eu pare ali para tomar minha água, para fazer o meu lanche, para descansar, que eu não acho que eu sou a salvadora daquele trabalho, que isso não vai fazer de mim uma profissional melhor. O que faz de mim uma profissional melhor é eu tentar aprender coisas novas, eu fazer o que é proposto e sempre que der para mim aprender também eu fazer coisas novas. Mas eu querer pegar a empresa, principalmente a que não é minha, e segurar ela nas minhas costas, só vai fazer eu ficar doente. Isso não vai fazer de mim uma melhor profissional, porque se eu disser assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer, se chegar ao ponto de tu passar mal e não ir trabalhar, alguém vai fazer, alguém vai ser colocado para fazer aquilo ali e tá tudo bem. Ninguém é insubstituível, principalmente quando a empresa não é tua, a não ser que tu seja o dono, né? Aí tu não é realmente substituível. Mas se tu for empregado, daqui a pouco alguém vai estar no teu lugar. Talvez não faça as coisas da maneira que tu faz, mas vai fazer o suficiente e com o tempo vai aprender assim como tu aprendeu. No fim, as mudanças externas, elas ajudam, sempre facilitam a vida da gente, mas o que muda realmente a minha vida é quando eu entendo que nem tudo vai ser como era, que eu preciso mudar, que eu preciso me desenvolver, que eu preciso abrir mão de certas coisas, que eu preciso correr atrás de outras, que eu tenho que aprender a hora que eu tenho que brigar, que eu não posso ficar quieta, eu tenho que aprender qual é a hora de calar, que eu não devo estar brigando. Às vezes eu quero muito brigar por uma coisa, mas nem é comigo, então eu tenho que entender quando é minha hora de calar, quando é minha hora de falar, de brigar. Entender o ambiente, entender as coisas que estão acontecendo. Isso faz com que a nossa vida mude também, porque aí tu para de te meter nos assuntos que não são teus. Às vezes a gente gasta muita energia. Eu falo porque assim, eu tô em processo de melhora, mas eu ainda não tô 100% não, tem muito chão aqui pela frente. Eu me pego com frequência ainda pensando em resolver problemas que não são meus. Outro dia eu ficava martelando uma ideia na minha cabeça, um ponto de vista de que uma situação estava errada e que eu tinha uma forma de pensar sobre aquilo. Aí eu parei e pensei, tá, mas e daí? Se fulano e ciclano não conversam sobre, por que eu? Ninguém me pediu minha opinião. E de fato, ninguém pediu minha opinião. Por que eu tô me metendo? Não faz sentido, né? Então, desapegar de entender, às vezes, que tu não tem que estar dando opinião em tudo, também é uma forma de melhorar a tua vida. Então, o que eu posso te dizer? Eu não posso esperar que a vida seja perfeita para mim ser feliz. Eu não posso esperar grandes mudanças de uma hora para outra. As mudanças, elas vão acontecendo dia após dia, com coisas que tu vai fazendo, coisas que tu vai mudando, que tu vai evoluindo. Daqui a pouco tu tá em evolução, aí acontece uma coisa, tu faz
repete alguma coisa que tu já fazia, um padrão teu de reclamar, de brigar por alguma coisa que não era, tu vê que tu volta para o mesmo lugar, mas daí tu ser feliz é quando tu vê que tu tá errado e tu vai lá, pede desculpa ou começa de novo, vai lá e faz de novo e tu sente alegria com aquela tua evolução, com aquela tua luta, com aquela tua guerra interna, às vezes, que tu tá ali brigando e tu vê que não, agora eu fiz diferente, eu consegui. Agora vai lá e faz de novo, que é pra ter certeza que agora tu faz diferente. Às vezes a gente não consegue, mas tem que seguir fazendo. Eu tô tentando. A vida muda quando a gente começa a ser mais grato todo dia pelas oportunidades que a gente tem, quando a gente é grato por estar conseguindo ver que tem novas oportunidades batendo na nossa porta e a gente não tá lá com aquele mesmo pensamento de sempre, batendo naquela mesma tecla e tá deixando as coisas acontecerem ao nosso redor e a gente não tá vendo para aproveitar. Às vezes tem muita oportunidade batendo e a gente não vê porque a gente tá ali reclamando na nossa zona de conforto. No final, tu percebe que as circunstâncias da vida é o que menos muda, mas o que mais muda é a forma com que a gente começa a olhar para isso. Isso a gente consegue mudar, basta um pouquinho de vontade e de esforço. A gente escolher ser uma pessoa melhor sempre vai ser uma mudança boa. Mas e como é que eu faço para mudar também? Então, no próximo vídeo eu te conto as pequenas mudanças que eu fui fazendo na minha vida, as percepções que eu fui tendo, as experiências que eu fui vivendo que fizeram com que eu mudasse certas coisas, o que foi que eu mudei, como que eu mudei e o que tá dando certo. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like já, deixa um comentário aqui do que tu adicionaria aqui, o que tu diria, o que tu concorda, o que tu não concorda, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!